bota abaixo, derruba tudo, abre o espaço que a modernidade quer passar. Esses eram mais ou menos alguns dos pensamentos que circulavam aqui na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, no início do século XX. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a chamada Reforma Urbana de Pereira Passos. Então vamos entender aqui qual o contexto histórico pelo qual a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série de obras cujo objetivo era modernizar a capital do país. Vale lembrar que a gente está falando de um período conhecido culturalmente como a Belle Époque, Bela Época em francês, né? Na qual Paris passou a ser considerada o grande centro cultural do Ocidente. Então, um dos objetivos dessa chamada Reforma Urbana de Pereira Passos era transformar a cidade do Rio de Janeiro numa chamada Paris tropical, ou Rio de Janeiro como a Paris dos trópicos, dentro do que a gente chama de Belle Époque tropical. Tá? Para isso, havia necessidade de uma série de obras arquitetônicas, urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro, para também modernizar essa cidade, tá bom? Lembro sempre que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então pensava-se também da necessidade de você melhorar essa capital de acordo com o novo regime de governo que havia sido implantado, que foi a República, ok? Então essas obras, elas tinham como objetivo resolver problemas de saneamento, né? Melhorar a circulação de pessoas na região do centro da capital, tá? E também eram obras que tinham como finalidade promover uma espécie de um embelezamento da cidade, transformando então numa Paris dos trópicos. Para isso, uma série de obras visando abrir novas ruas, né? Abrir novos caminhos. A gente sempre destaca aqui a abertura da chamada Avenida Central, que hoje corresponde à Avenida Rio Branco, né? Então grandes obras vão ser promovidas naquela região, cujo objetivo era fazer com que a capital do Brasil transformasse numa capital mais moderna. Lembrando sempre que era um período de expansão da indústria, né, chamada Segunda Revolução Industrial. Portanto, a ideia de modernização estava muito presente. Acreditava-se muito no avanço científico, avanço tecnológico. E a capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro, não tinha relação com essa ideia de modernidade. Ainda representava aí uma espécie de uma cidade obsoleta diante do que se buscava, tá bom? Então a gente sempre destaca aqui a chamada demolição dos cortiços, ou o mais conhecido como Bota Abaixo de Pereira Passos. Então, essas habitações que eram comuns na região do centro do Rio de Janeiro eram locais em que viviam muitas pessoas, né, em condições muito ruins, eram locais considerados locais de proliferação de doença. Então, a modernização da cidade passava também por derrubar esse tipo de habitação. Tá? Qual que é o grande detalhe que a gente costuma falar disso também? Essas pessoas, ao serem expulsas de suas residências, elas vão passar a viver ali próximo, realmente, né? Num local que antigamente era conhecido como Morro da Favela, né? A moradia nesse local, atual Morro da Providência, ali no centro do Rio de Janeiro, ela já existia, né? Alguns soldados, alguns militares que haviam participado da campanha de Canudos, lá no finalzinho do século XIX, vieram para o Rio de Janeiro para tentar receber o pagamento. E muitos não receberam, muitos tomaram calote. Então, sem ter para onde ir, eles passaram a construir essas habitações ali, nessa localidade, que eles apelidaram de Morro da Favela, porque eles identificaram que havia ali um tipo de vegetação muito parecida com um tipo de vegetação que eles encontraram nessa campanha de Canudos, cujo nome era favela. Então, aquela habitação, aquele tipo de habitação ali, passou a ser conhecido como favela, tá bom? Então, essas pessoas, ao serem expulsas dos cortiços, vão passar a viver também na encosta desse morro e daí em diante na encosta de muitos outros morros da cidade, tá bom? Ó, vamos encerrando nossa aulinha por aqui rapidinho, tá? Mais uma vez, um grande beijo, um grande abraço em todos vocês. Estou com saudades, continue com a gente, pode curtir, pode compartilhar, não tem problema. Um grande beijo, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem.